11h47, bom dia. Quinta-feira começou fria, né? Aqui na região, com chuva fraca em algumas cidades. Hoje o tempo deve ficar assim, chuvoso. O tempo deu essa virada aí por conta de uma frente fria que está passando pela costa, mesmo longe. Está conseguindo influenciar o clima por aqui. Daqui a pouquinho te conto como é que fica o tempo na região. Em Mogi das Cruzes, a família de uma paciente internada num hospital público está preocupada com o atendimento prestado. E cuidar da saúde é um dos requisitos para viver bem, né? Mas um estudo mostra que para ter longevidade de qualidade é bom ficar atento a outros pontos. O DT1 vai falar mais sobre isso. Educação é o tema da segunda reportagem da série sobre os desafios ao novo governo do estado. Aqui no estúdio, a gente conversa sobre as necessidades da nossa região. Tudo bem que é quinta-feira ainda, mas DT1 já está de olho aí no fim de semana, inclusive já tem um esquenta para você começar a aproveitar o fim de semana, né? O início do fim de semana na região. Hoje à noite já tem música, por exemplo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Fica com a gente, seu Jornal da Hora do Almoço está só começando. Um familiar internado precisando de cuidados especiais já é um motivo de preocupação para os parentes, mas para uma filha que acompanha a rotina da mãe internada num hospital público em Mogi das Cruzes, a angústia é ainda maior. Ela reclama que a mãe não está recebendo o atendimento necessário. DT1 de volta. Hoje a gente fala de educação como um dos desafios do novo governo no estado. A pasta tem o maior orçamento entre todas as secretarias, 49 bilhões e meio de reais para esse ano. É um aumento de 17% se a gente comparar com o previsto em 2022. Ainda assim, muitas vezes os investimentos em educação parecem não trazer os resultados esperados. O estado não teve um bom desempenho nas últimas avaliações do ensino. Antes das férias, a gente acompanhou a rotina na maior escola estadual da Grande São Paulo. O trabalho começa muito antes dos portões abrirem e a administração dessa escola é um exemplo das dificuldades para gerenciar uma rede gigantesca. Durante a campanha, Tarcísio de Freitas prometeu triplicar as escolas de tempo integral da rede estadual, além de pagar uma bolsa de R$ 120 mensais para os alunos do ensino médio permanecerem na escola. Para repercutir o cenário aqui na região, a gente recebe aqui no estúdio Rosânia Morrone, ela é consultora e assessora pedagógica. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no estúdio. Vou partir desse ponto. Estava lendo o plano de governo do governo Tarcísio de Freitas, não encontrei informação sobre triplicar, mas sim ampliar a oferta do ensino integral. E também aqui ele fala em oferecer essa bolsa. Seria essa a solução para esse problema? Boa tarde. Boa tarde. Penso que sim, porque o que acontece com o ensino integral? O projeto e o programa é maravilhoso em todos os sentidos, ele fixa o aluno, ele estabelece vínculo maior com os professores, há uma política de cultura de paz na escola, fora todas as aulas que são diversificadas, oferecidas. O que acontece é que às vezes o aluno ele acaba se evadindo, abandonando no PEI, né, nas escolas de ensino integral, para poder trabalhar, né, e ele precisa sobreviver. Então, penso que esse aspecto de subsídio de R$ 120 ajudaria bastante. Assim como o programa de erradicação do trabalho infantil, PET, que favorece que o aluno se fixe na escola. E a região tem espaço para isso? Quando eu falo espaço, eu faço uma referência também à questão física, porque a gente mostrou várias vezes, não só aqui no DT1, no DT2 também, reclamações sobre a estrutura dos espaços e até mesmo fornecimento de merenda para essas escolas. Sim. Já há um aspecto mais vislumbrante positivamente, né, nesse sentido. Na rede estadual, muitos recursos foram aportados para as escolas, então as escolas estão preparadas, já é diferente. A transição também foi bem pacífica, bem positiva. Esse novo secretário, eu vejo com bons olhos, porque ele teve um referencial positivo muito grande no Paraná, né? E ele quer isto aqui em São Paulo, né? Ele é paulista, ele quer isto em São Paulo, com relação à frequência dos alunos, que é um fator negativo, né? Que muito na pandemia piorou,
né? E agora mais ainda. Então, em 2019, por exemplo, dados do IBGE nos mostram que a população entre 15 e 17 anos, ela era, assim, absurdamente um número substancial, aí 29% dos alunos, 17% dos alunos fora da escola. Então, se não tem escolaridade, um país, ele não tem um progresso econômico. Inclusive, no plano de governo, ele fala sobre a evasão, fala que entre 2020 e 2021, o índice de jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio caiu de 85 para 79. Sim. Não parece ser muita coisa, mas é um salto, é um tombo muito grande Sim. quando a gente fala na formação, nessa chegada ao mercado de trabalho. Exatamente. E tem vários aspectos dentro dessa evasão e abandono. Um deles é que a menina, às vezes, ela engravida precocemente, então ela abandona, se evade, tem uma infrequência também muito grande e o menino vai para o trabalho. Então, são dados interessantes que aí dá um referencial para o que o governo tem que fazer para fixar esse jovem do ensino médio na escola. Ontem, quando a gente falou sobre saúde aqui, a primeira pergunta que eu fiz para o especialista é qual é a demanda da nossa região? Refaço essa pergunta para a senhora. Sobre a educação, qual que é a demanda do Alto Tietê? Sim, a demanda é fixar o aluno na escola, então a frequência, que é um fator primordial em todas as redes municipais do Alto Tietê, isso é frequente, como na rede estadual, nas escolas da região. É a alfabetização, Cássio. Alfabetização na idade certa, no segundo ano do ensino fundamental. Isso é um fator gritante. Os alunos não estão sendo alfabetizados adequadamente, chegando numa fase alfabética, que a gente chama enquanto pedagoga. Não estão chegando. Então, pré-silábico com valor, sem valor. Então, ele ainda não está alfabético no segundo ano, que é um fator primordial. Então, ele vai se arrastando ao longo dos anos iniciais aí do ensino fundamental, podendo chegar na fase 2, no Fundamental 2, né, no sexto ano, com uma defasagem tremenda. E aí piora, porque o professor alfabetizador é nos anos iniciais que ele consegue reverter esse quadro. Então, o secretário de Estado da Educação também falou sobre isso, né, sobre a frequência, a alfabetização, aulas motivadoras. Então, vejo com bons olhos essa perspectiva no Alto Tietê, as redes municipais muito preocupadas, muito com relação a reforço e recuperação. O secretário Renato Feder também falou sobre o reforço e a recuperação. Então, essa é a perspectiva boa para 2023. São as equipes compromissadas na frequência, na alfabetização e aulas atrativas. Além dessa questão de melhorar a base, o ensino fundamental, né, o que cabe aos municípios, por exemplo, o que mais a cidade ou as cidades da região podem oferecer para que lá no final, na ponta, na saída do estudante, a gente tenha um resultado melhor do que a gente está tendo agora? Então, principalmente aulas de reforço e recuperação, Cássio. Se essa criança não for recuperada, ou esse adolescente, ele vai arrastar essa dificuldade dele, as dificuldades, para o resto da educação básica. Isso é horrível, porque ele impacta nas avaliações externas. As avaliações externas, elas nos mostram, claro, que houve um decréscimo, porque a pandemia teve um impacto negativo nessas crianças, nesses jovens. Então, recuperar agora é primordial. Isso já estava acontecendo nas redes o ano passado, mas não é o suficiente. Precisa ser profundamente analisado esse reforço e recuperação de tal forma que essas crianças sejam alfabetizadas e que os alunos efetivamente aprendam. A senhora citou a questão da pandemia que causou impacto na educação. Acredito que a vulnerabilidade também foi muito impactada com isso. É um outro ponto a se observar também, a vulnerabilidade na região? Sim, a vulnerabilidade social, né, econômica, ela é um fator impactante no ponto de vista da frequência e da qualidade de ensino da educação. Por exemplo, se os pais, os dados nos mostram, se os pais participam efetivamente da vida escolar dos seus filhos, é claro que a educação vai ter mais qualidade. Então, aqui vai um apelo para as famílias, participe mais da vida escolar dos seus filhos, fazendo com que eles sejam frequentes, que eles aprendam, olhem as notas, participem, é importante para o ensino de qualidade. Então, um dos fatores primordiais, os colegiados das escolas, APM, Conselho de Escola, então, Grêmio Estudantil, isso tudo reforça a gestão democrática e participativa. A senhora comentou sobre essa questão de acompanhar de perto. Enquanto a senhora falava, me recordei de algumas reportagens que a gente exibiu aqui ao longo do ano passado sobre conflitos dentro das escolas, alguns envolvendo a questão
social, enfim, não vamos entrar no mérito, mas conflito. Só a palavra conflito acho que resume bem essa questão. O que a gente acompanhou até então era que o entendimento era que a posição do governo era mais reativa, ou seja, esperava o problema acontecer do que prevenir o problema para que ele não acontecesse. Eu quero trazer esse problema, essa questão para a nossa região. De que forma a região pode se ajudar? E aí a gente lembra que tem um Condemate aqui, por exemplo, que pode ser um caminho direto ao governo do estado para auxiliar nessa questão especial. Sim. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela já aponta, porque ela norteia os currículos, que o aspecto cognitivo já não dá mais conta da educação. Então, os fatores emocionais, né, as habilidades socioemocionais, elas precisam ser frequentes dentro da escola, ela aponta para essa necessidade. Então, a escola precisa trabalhar com projetos, aulas direcionadas às habilidades socioemocionais, atreladas ao conteúdo da escola, ao cognitivo, relacionamentos interpessoais, né? A gente acabou de ver uma reportagem sobre os idosos, da mesma forma para as crianças e para os adolescentes. A escola tem que ser prazerosa, Cássio. A escola as pessoas precisam se sentir bem dentro da escola, tanto professores quanto alunos e a comunidade de um modo geral. Então, esse trabalho de cultura de paz, ele precisa ser já fortemente trabalhado no início das aulas, né? O relacionamento, o vínculo, a empatia, o altruísmo. O coleguinha está passando mal, o outro vai lá, o que você tá sentindo? Isso tem que fazer parte da nossa vida, porque nós vivenciamos uma falta de empatia no país. E entender a realidade fora da escola também, dos muros da escola. Exatamente, porque ele leva isto para a escola. E a realidade fora da escola, às vezes, atrapalha um pouquinho a vulnerabilidade social, se não há uma cobrança dos pais, se não há uma participação dos pais com relação a esse respeito, a esses valores que independe de qualquer coisa na vida, de política, de religião, e sim de respeito ao próximo, é necessário para que esse ambiente harmonioso dentro da escola aconteça. Mas a escola, a gestão da escola e os professores, eles precisam se debruçar já logo no início do ano com relação a essas habilidades socioemocionais que devem ser trabalhadas ao longo do ano, para que isso não ocorra mais. Muito obrigado pela participação, por todas essas informações aqui. Espero vê-la novamente, ao longo desse ano. Inclusive um bom 2023 para a senhora. Até a próxima. Obrigada, você também. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte. Medalhista olímpica vai visitar Mogi das Cruzes nesse fim de semana e no futebol você vai ver que o União Suzano pode ter o reforço de um zagueiro com passagens por Santos, Corinthians e até na Alemanha para disputar a Série A3. Agora 12h40, intervalo é rápido, eu volto já já.